e do grande avivamento. Diga amém. Avivamento é festa, é alegria. Diga aleluia, porque para libertar os cativos, a libertação é festa. Assim como no Egito, o povo saía da escravidão e eles pulavam ao som da trombeta, cantavam. Diga aleluia. Então a rola anuncia o avivamento. É o tempo de cantar, é o verão. Aleluia, e a figueira já deu seus figuinhos. Este é o reino de Deus, aleluia, que deu os seus figuinhos e devem crescer e amadurecer para serem colhidos frutos dignos de arrependimento. É a libertação, é a salvação da humanidade. Eu vim para restaurar todas as coisas. Por isso o tempo de cantar chegou e a vez da rola já se ouve na nossa terra. Oh terra, glória a Deus. O Senhor já começou a encher a terra com a sua glória. Ainda não encheu, já começou a encher. Porque assim está escrito que alguém viria endireitar os caminhos do Senhor. Alguém viria aplanar a estrada do Senhor. Alguém viria bater os montes. E alguém viria encher os vales. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que, aleluia, que a terra estaria cheia da sua glória. E que toda a carne saberia que foi a boca do Senhor que isto falou. Abacuque disse, assim como os mares, as águas do mar enchem a terra, assim a glória do conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Por isso, pregamos noite e dia. Todos os dias estamos a clamar, anunciando as boas novas, usando todas as plataformas digitais, todos os meios ao nosso alcance, os folhetos. Estamos a distribuir a palavra de Deus. Estamos a encher a terra com a sua palavra. Mas qual palavra? Sua palavra. O conhecimento da glória de Deus para a salvação dos pecados. Glória a Deus, Clínica de Angola disponível para poder lhe ajudar. Liga, Regi, por favor, coloca o número da central. Pai, estamos aqui, alguém a partir do BE. Este senhor está com problema no rins há um ano e está com muita dor na coluna. Sabe, Obieno, receba a cura agora. Levanta-se agora. Levanta-te. Novos rins. Eu te restauro. Senão pela minha palavra. Diga aleluia. Qual é o problema do Senhor? Glória a Deus, O Biano foi curado. Calma aí. É incrível, Pai. O Senhor que tem acompanhado o nosso programa através das redes sociais, ele viu muitos milagres e decidiu ligar, Pai. Está a partir do BE. O mesmo nem dizia os cada Pai. Soltou um sorriso. Que a dor de coluna que ele estava a sentir há um ano porque tinha dor no rins. Irmão, a dor de coluna sumiu. A dor sumiu, sim, a dor sumiu. Até também estava a sentir também dor do que ele Posso crer no amanhã e ele vive. Teu não há. Isto aqui é simplesmente maravilhoso. E aí? Quantos estão doentes para no lugar de enfermidade? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando todas as enfermidades nos vossos corpos que saiam e vão para o quinto dos infernos. Oh, receba a cura. Ele ficou doente no vosso lugar. Jesus de Nazaré se fez doente. Ficou doente para que vocês fossem curados, como está escrito. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, vós fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Recebam. Sejam todos curados, libertos. Você que está no hospital, receba a cura. A ansiedade sai, depressão sai, tem problema de respiração, aquieta-te, volte a respirar. Você que respira através das máquinas, seja restaurado agora. Do oxigênio artificial,
seja restaurado agora. A mioma desaparece, o câncer desaparece, a hemorragia se aquieta, as dores saiam, gripe, febre, tosse, cabeça aberta, vai embora, os pés, recebam. No nome poderoso de Jesus, sejam todos curados e libertos. Aleluia, câncer vai embora. Sai dessa pessoa, câncer. Sai, mioma. Aleluia. Receba. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Bênção. Que o meu Deus vos conceda o desejo do vosso coração. Meu Deus responda às vossas orações. Atende o pedido que vocês estão a lhe fazer. Aquele que ouve orações e responde orações, vos conceda os desejos, as petições que vocês lhe fizeram. Vão! Estão curados, libertos. Glória a Jesus de Nazaré. Visão restaurada, audição restaurada. O mudo começa a falar, o cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o paralítico levanta-te e anda. Se alguém está no estado de coma, acorda, levanta-te. Você que tem uma causa na justiça, o meu Deus justifica a tua causa. O meu Deus te responde, o meu Deus te ajuda, o meu Deus te perdoa, o meu Deus te restaura, o meu Deus te protege. O meu Pai vos abençoa com todas as suas bênçãos espirituais. Versículo 13. A parábola do rico e sensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus. Perceba, meu amado irmão, pela leitura que Jesus, o Senhor, o Cristo, enquanto ele caminhava, enquanto ele ensinava, como ele já fazia e era, glória a Deus, o habitual, de repente surge-lhe um senhor que pediu-lhe para ele ordenar o seu irmão para fazer a repartição da herança. Para repartir a herança. Significa que havia um litígio entre que, digamos litígio até entre aspas, né? Porque de acordo com a tradição judaica, e foi o próprio Deus que estabeleceu isso, os filhos primogênitos eram os legítimos herdeiros. A herança não era repartida para todos os herdeiros, não era assim. Em Israel, não sei agora, né? Porque os tempos mudam e as coisas também vão mudando. Mas dizer que, glória a Deus, nas alturas, as heranças a herança ficava para o primogênito e os demais tinham que depender do primogênito. Era assim. Glória a Deus nas alturas. Só que por vezes aquilo dava bronca ou dava polêmica, não é? Como o caso desse senhor. Isso mostrou que ele estava inconformado, estava inconsolado, por isso chateado. Ele procurou o Senhor, e porque ele ouviu falar do Senhor, creio eu, por isso ele teve a ousadia de ter com o Senhor e dizer: Senhor, mande ao meu irmão para que reparte comigo a herança. É porque ele já ouvira falar do Senhor, ele já tinha conhecimento de que o Senhor era aquele que tudo o que ele falava acontecia, ele ordenava, as pessoas tinham medo dele, as pessoas diziam que era um homem poderoso. Porque de outra forma não faria nenhum sentido, nem teria tido aquela ousadia de ter com o Senhor, a pedir ao Senhor ordenar que o irmão dele repartisse a herança com ele. Glória a Jesus. Sim, os herdeiros eram sempre os primogênitos, e se o primogênito não vivesse, então seguia-se a sucessão, e a sucessão não era feita como hoje, tá vendo?
estão os filhos, porque hoje nas leis dos homens, como por exemplo aqui em Angola, ninguém é tido como herdeiro legítimo de forma isolada, não. Todos os filhos são herdeiros legítimos. Não sei em outros países, mas pelo menos isso acredito eu que circula nos países ocidentais. E os africanos, a maioria deles, como são imitadores dos ocidentais, também seguiram isso, como o caso de Angola, não é? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Em Angola eu dizia, todos que são herdeiros legítimos. Não importa se é um filho foi gerado não dentro da relação matrimonial, desde que tenha sido filho, é herdeiro também legítimo, quer dizer, a herança é repartida entre todos os filhos. O senso dos filhos é que vem outros que possam herdar, claro, seguindo a sucessão, né? Até chegar ao Estado. Mas em Israel, a coisa não funcionava assim, porque o próprio Deus aqui determinou, que ele estabeleceu, que o filho primogênito, não importa se fossem 2, 3, 4, 5, 6, 7, o primogênito é que herdava tudo que o pai deixava. E os demais, como eu disse, repito, ficavam na dependência do irmão mais velho. Claro, se o irmão fosse de bom coração como tal, não maltratava os outros, ajudava também os outros, dava uma parte, você recebe aquilo de acordo com aquilo que ele desejava. Glória a Deus nas alturas. De acordo você pensa, mas se fosse um irmão mau, dava mesmo, como se diz na gíria angolana, nada a todos eles. E havia uns até que, como vemos porque na Bíblia, que havia uns que perseguiam até seus irmãos, matavam os seus irmãos, principalmente se fossem irmãos de pais diferentes. De mães diferentes. Havia uns que perseguiam seus irmãos, principalmente se ele fosse o rei, herdava o trono, perseguia os irmãos para matá-los, para acabar com eles. Glória destas alturas. Louvado seja o Senhor vivo e eterno. E as filhas, nessa contagem, não faziam parte. Não faziam parte. Por isso é que as mulheres tinham que esperar se casar. A porção delas fazia parte do seu marido. Aquilo que seu marido tinha ou recebia do seu pai é aquilo que ficava também, que passava para ela. Ou exceptuando o caso aqueles casos que o pai não tivesse gerado nenhum filho, só filha ou filhas, então a herança ficava para a filha. Ficava para a filha, e assim a filha, quando contraísse matrimônio, desfrutava daquilo com seu marido. Glória destas alturas. Porque ela automaticamente acabava tornando-se herdeira, pelo facto de não ter havido nenhum irmão, ou não ter nenhum irmão pequeno. Primogênito, nesse caso, o rapaz. Mesmo que ela fosse primogênita, se tivesse um irmão, o irmão é que herdava. Glória a Deus. A herança é que ficava com a herança. E com aquilo que eu disse, poderia dar alguma parte, glória a Deus. A irmã ou o próprio pai fazia a questão antes dele morrer, passava alguma parte para os filhos, porque ele se calhar já percebia, para não haver confusão, senão aqui eu vejo que o primogênito, o herdeiro, parece ter um coração não nada bom, então dá já cada uma parte, você recebe, e bom, você que é herdeiro, herdeiro disso, então está aí que a maior percentagem pertence a ti. Quer dizer, dá alguma percentagem para os demais, glória destas alturas. Só para não ficarem assim, né? Para não, depois que se matarem, brigarem, odiando-se toda a vida, enfim. Glória a Deus. E acredito eu que foi o caso desse senhor. Ele que estava em litígio com o seu irmão, até não digo bem litígio, estava, glória a Deus. Não digo bem litígio porque
Porque ele, de forma normal, estava a discutir algo que por lei não lhe era lícito. Tá vendo? Que se estava a discutir algo que, como se diz de forma glória, mais vulgar, ele não tinha razão para aquilo, para fazer aquela discussão, para lutar. Porque luta-se ou cria-se uma briga quando cada um reclama a sua parte. Não, isso é meu, isso me pertence. Não, eu tenho uma parte aqui. Não, é eu, só que eu... E assim cada um puxa, como se diz na gíria, abraça para a sua saída, para o seu lado. Até, glória a Deus, ir às instâncias superiores para poder acabar com o litígio. Glória a Deus, para poder se acabar com o conflito. Mas como ele não tinha direito de herdar, não tinha nada que discutir por causa da herança, porque a herança ficou com o irmão e o irmão era o legítimo herdeiro. Logo ficava a sua discussão, a sua busca pela justiça não tinha sentido, não tinha fundamentos, não tinha bases da lei. Glória a Jesus Cristo. Ou até era o contrário. Por isso ele foi ter com o Senhor. Em outras palavras, o Senhor vai falar. Não importa se a lei de Moisés diz isso, mas eu acredito que se o Senhor falar, a coisa vai acontecer. Porque eu tenho visto esse Senhor, tenho ouvido, que ele que ordena as pessoas até no dia de sábado, cura, liberta, faz as coisas e acontece. E ele continua vivo, não morre, e ninguém também prende ele, ninguém mata ele, ninguém faz nada contra ele. Portanto, se eu for estar com ele pode me ajudar. É o único que eu vejo que pode me ajudar. E quando ele ordenar, falar ao irmão meu para repartir comigo a herança, ele não vai resistir, vai fazer isso. Mas não esperava a resposta do Senhor. O Senhor disse-lhe: homem, quem me constituiu como juiz? Juiz é para julgar a causa, os conflitos, as demandas. E aquilo que ele foi fazer é já uma espécie de uma demanda. Por isso Jesus disse: não, você está num lugar errado, você vai estar com um homem completamente errado. Eu não sou juiz, eu não estou aqui como juiz. Quem foi que me constituiu como juiz? Ou então um que trata de repartir os bens. Eu não sou juiz, nem sou repartidor de bens. Em outras palavras, Jesus estava a lhe dizer: você devia procurar os juízes, se é que você tem motivos para isso, devia procurar os juízes para tratarem do seu caso, não eu. Porque eu não estou aqui para tratar de assuntos de herança ou coisas semelhantes, não. De repartir os bens. Glória a Deus. E olhou para ele, Jesus percebeu logo que quer ele como seu irmão eram todos gananciosos. Eram avarentos. Olhou e percebeu que o seu irmão era avarento, não queria repartir, não queria dar nada, nem sequer uma porção. Tá vendo? Não queria dar nem sequer uma parte para quem? Para o seu irmão. Quer dizer, mandou, como se diz na gíria onde que é? Gíria popular. Mandou para o lixo o seu irmão. Mandou para o lixo o seu irmão. E antes de falar, aquilo eu consigo, eu não quero lá saber, vai lá se tirar, vai lá, ou você vai cavar pedras, ou que lá, ou sei lá. Mas que aqui você não tem nem sequer um pingo, como se diz, nem sequer uma coisa, nem sequer uma porção da herança. Aquilo é avareza. E avareza é idolatria, porque a avareza tem a ver com apegar-se às coisas, a pessoa fica muito apegada às coisas materiais. E quando isso acontece, o homem começa a olhar só para si, para aquilo. Começa a olhar para o seu ventre, porque vai trabalhar para o seu ventre e para a sua própria glória, enfim. Por isso a avareza, repito, é idolatria. Glória a Deus. Todos os avarentos são idólatras, porque quem fica avarento está apegado às coisas materiais e já virou idólatra. E a idolatria, como nós sabemos, é pecado. E é um dos pecados horríveis que cria indignação da parte de Deus. Amém? Porque é um pecado abominável. Assim como a feitiçaria, que também é um pecado abominável. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Mas, além de que Jesus percebeu que o seu irmão era avarento, entendeu que ele também era um outro. Não só avarento, mas cobiçoso do quê? Das coisas materiais. Por isso estava inconformado, chateado, querendo que a todo custo que convencer o seu irmão a bem ou a mal para repartir a herança com ele. Glória a Deus. E é assim que Jesus quer. Responde dizendo para que os que lhe estavam a ouvir aí tivessem cuidado. Quando ele diz no versículo 15, acautelai-vos da avareza. Glória a Deus. Acautelai-vos da avareza e guardai-vos, ou seja, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Isso aqui está correto. Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Em outras palavras, eu estou a pensar que a vida do seu irmão, o que herdou as coisas, está a pensar que a vida dele consiste naquilo, nem ele sabe, nem vocês também sabem disso. Em outras palavras, também Jesus estava a lhe dizer, você está tão preocupado a lutar só pela repartição da herança? Só por causa da repartição da herança, você está aqui a lutar, está aqui a girar de um lado para o outro, e depois se ver sentimento de fúria, de indignação no coração. Está a pensar que a sua vida ou a vida do seu irmão consiste na abundância do que se possui? Ou você está a pensar que a vida do seu irmão consiste na abundância do que ele possui? Aquela herança que ele tem não lhe vai conceder a vida. É isso que Jesus estava dizendo. E nem você, porque ainda que você tenha a porção da herança que você quer, não pensa que isso vai trazer vida a você. Não pensa que isso vai fazer com que você tenha vida. Não. A vida de cada um não consiste na abundância do que possui. Quer dizer, essa abundância de bens materiais, de coisas dessa vida. Não. Então, em que consiste a vida de cada um? Do ser humano. A vida de cada um consiste em ter Deus. Amém? A vida de cada um, do ser humano, digamos, consiste em ter Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu, enfim, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Que significa, se você tiver as coisas, as coisas dessa vida, a abundância, ou fartura, ou até pode não ter nada dessas coisas, e estar na carência, a passar necessidades. Se não tiver Deus, nada valerá, nenhuma nem outra valerá alguma coisa para você. Consegue perceber? Repito, se você não tiver Deus, se não tiver Deus na sua vida, ou se não tiver Deus como seu tudo, se não tiver Deus como o maior de todos os tesouros, como a coisa mais valiosa para si, glória a Deus. Tudo que você tiver, quer a abundância das coisas materiais ou qualquer que seja que você tiver como coisa preciosa, glória a Deus, nem nada valerá. E aquilo que você não tiver também, quer dizer, o que você não tiver, ou se você estiver também a passar necessidades, situações difíceis, em falta dessa mesma abundância, falta de bens materiais, também nada valerá para a sua vida, para a sua alma. Porque quer a fartura ou a abundância dos bens materiais, quer a ausência dos bens materiais, não vão trazer vida para a sua alma. Mas a sua alma terá vida se ela ter aquele que é a fonte da vida. Amém. É nisso que consiste a vida do ser humano, em ter Deus como seu Deus, em adorar a Deus, em servir a Deus, todos os dias da sua vida. Amém? E para isso precisa buscá-lo e achá-lo, ou buscá-lo para achá-lo. E para achá-lo tem que buscá-lo de todo o coração. Olha, e quando tiver achado, quando achar o Senhor vivo Deus, poderá estar em condições de continuar a servi-lo, de continuar a adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus nas alturas. E assim, as coisas que você tiver, não vão fazer com que você
possua a vida, porque você já tem vida. Aquilo vai vir para poder, glória a Deus, aleluia, suprir as suas necessidades. Será o acrescentar daquilo que você já tem, porque você já tem o reino de Deus. Se você tiver fartura, você vai dar glórias a Deus. Se você tiver necessidades, também vai dar glórias a Deus, porque em tudo devemos dar graças a Deus. Sim, oh aleluia. Você não vai se escandalizar porque você tem carência das coisas, tem falta das coisas, não sei que está glória a Deus, correto. Porque você está sem abundância, sem não sei o que, você não vai se escandalizar, não vai ficar furioso, chateado. Você não vai blasfemar contra Deus, porque você já percebeu, e já recebeu a vida e percebeu, entendeu que a sua vida não consiste em falta dessas coisas. E quando você tiver essa abundância, ou abundância dessas coisas, também não vai se ensoberbecer, não vai se envaidecer, não vai ficar apegado às coisas, não vai se tornar avarento ou idólatra. Não, porque você já entendeu que a sua vida não consiste em ter essas coisas, mas consiste em continuar a ser fiel a Deus. Amém? Porque você entendeu que a sua vida consiste em continuar a ser fiel a Deus. Para você que já tem Deus, então você vai buscar. Se tiver essa abundância, você vai dar glórias a Deus. Obrigado e glória a Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me dado isso. Mas eu sei que isso tudo é passageiro. A minha vida não consiste em ter isso. Se não tiver as mesmas coisas, se não tiver essa fatura, se não tiver, como disse lá, se a conta não tiver abarrotada, se não sei o que, você vai dar glória, você vai dizer, obrigado, Senhor, porque eu sei e creio que a minha vida não consiste em ter dinheiro, muito dinheiro, em ter a fatura, não consiste nisso, mas consiste em permanecer fiel, em continuar fiel ao Senhor, servindo o Senhor vivo Deus, aleluia. E se a conta estiver cheia, abarrotada, você vai dizer também a mesma coisa. Minha vida não consiste em ter essas coisas, que consiste em ter o Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus nas alturas. Entendeu? Mas não foi o caso desse senhor. Esse senhor estava a lutar. O seu irmão se apegou a toda a herança e não quis dar nem sequer uma porção para o seu irmão. Porque o coração do seu irmão, desde o homem que herdou, o herdeiro, era mau. Ele era um avarento e queria também soberbo, porque a avareza também provoca soberba. É aquilo que se diz, que está escrito em uma Bíblia, chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Amém? E mesmo assim o Senhor também percebeu que o tal senhor que estava a falar com ele também tinha o mesmo sentimento. A diferença é que o outro tinha os bens, possuía os bens porque herdou-os legitimamente, mas o que falava com ele não tinha os bens e estava furioso, chateado a todo custo, fazendo de tudo para poder obter os bens ou recuperar do seu irmão, ou de repartir a 50% para cada um. Por quê? Porque ele estava a pensar que a vida dele consistia em ter os bens materiais. Mas Jesus disse-lhe, a vida de cada um não consiste no que, né? Glória a Deus. No que na abundância do que possui. Em outras palavras, Jesus também estava a dizer, não só por aquele que lhe estava a ouvir, os discípulos e os demais, mas também o próprio Senhor, que foi estar com ele. Mas Jesus estava a dizer, está a pensar que mesmo que você tiver essa abundância, assim como o seu irmão tem, isso vai fazer você ter vida? Não. Por isso, mais abaixo, vamos ler, vamos perceber. No versículo 16, que o mesmo Senhor Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Sabe o que? Sabe-se o que? Isso é herdade, não é? Glória a Deus. Creio que isso não é novidade para ninguém. A herdade de cada um, ou de um rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Amém. Quer dizer, o rico tinha uma plantação enorme, uma fazenda, não sei de quantos hectares. E ele que tinha plantado, semeou todo tipo de produto para plantação, e aquilo brotou com... Glória a Deus nas alturas. Produziu com abundância.
E ele olhou para aquele e disse, uau, ele já era rico, mas ele produziu algo que ele próprio percebeu que aquilo ia lhe fazer mais rico. Ou ia fazer com que ele tivesse muita abundância, tivesse muita coisa, que a sua riqueza iria aumentar. E foi assim que ele começou a cogitar consigo mesmo, começou a falar consigo mesmo. Isso que nós lemos. E ele razoava entre si. E dizia, que foi que eu não tenho onde recolher, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Por quê? Porque ele percebeu logo que aquilo tudo que tinha produzido, glória, de fruto do seu trabalho, era muito. Era uma quantidade de produtos, glória, destas alturas, que ele percebeu que ele não tinha celeiros suficientes para colher os produtos, não tinha por onde colocar aquela toda produção que ele tinha produzido para ser redundância, glória a Deus. Oh, sim. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E é assim que ele pensou, tá bom, já sei o que farei. Vou derribar esses celeiros que eu tenho. E eu edificarei outros maiores. Sim. E fazendo isso, poderei colher todas as minhas novidades, os meus bens. E assim não vou perder nada. E não vou desperdiçar nada, nenhum bem. Só que para a desgraça dele, antes mesmo dele fazer isso, foi surpreendido. Mas ele continuou dizendo, e fazendo isso, eu poderei sim dizer à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Glória a Deus. Mas que de repente foi surpreendido com uma voz que soou do céu. E a mesma voz disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Ele produziu, trabalhou e conseguiu produzir com abundância tudo que ele plantou, que ele semeou, produziu com abundância. E ele pensou em derribar os celeiros que ele já tinha, que ele logo viu que eram inferiores, e não seriam suficientes para poder, glória a Deus, acumular toda a produção, conservar aquela produção. E ele pensou, bom, se eu não fizer uma coisa, ou se eu não trabalhar nem nisso, eu vou perder essa produção. E se eu perder, possivelmente também vou me encrencar, vou perder a minha riqueza. Mas se eu conseguir, glória a Deus, vou conseguir, como já produzi, vou incrementar a minha riqueza, vou, glória a Deus, aumentar a minha conta, glória a Deus nas alturas. E assim que ele pensou, vou destruir esses celeiros que são inferiores e vou construir outros. Celeiros são depósitos, ou então, se preferirmos o comuns, armazéns. Glória a Deus. Lá nas zonas mais recônditas, nos campos, usa-se aqueles celeiros em forma de casas. Pode ser feito de várias formas, ou de vários materiais. Pode ser feito de pau a pique, depois põe capins por teto, põe... depende de vários materiais, pode ser madeira, pode ser... Depende muito, glória a Deus nas alturas. E lá cria-se, glória a Deus, certas condições apropriadas para aquilo, e vai se acumulando lá o que é no produto. Depende do tipo de produto. Glória a Deus nas alturas. E ele procurou fazer aquilo, mas só que para a desgraça dele, para a infelicidade dele, foi surpreendido. Enquanto ele cogitava, ouviu a voz que disse, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Quer dizer, hoje mesmo a tua alma será tirada. Esse te pedirão a tua alma, significa a tua alma hoje mesmo será tirada. E a alma sendo tirada, significa a vida que lhe foi tirada. Significa, aquele mesmo dia ele ia perecer, ia morrer.
E morreu naquele mesmo dia. Mas a mesma voz disse, e o que tens preparado para quem será? Quer dizer, produziste, trabalhaste no duro, e a tua herdade produziu com abundância. Mas agora, para nada, porque vai te aproveitar. Porque vai deixar toda essa produção. E para quem será? É claro que alguém vai se apoderar daquilo. Se ele tinha filhos, então os filhos ficariam com aquilo. Imagine se ele não tivesse filhos. Alguém que não tinha filhos ficaria por aqui, né? Por outros parentes, seguindo a ordem de que a sucessão de herança. E se ele também não tivesse parentes, ficaria por aqui para o Estado. Nesse caso, os sacerdotes e sumo sacerdote e os juízes entrariam em ação para tratar do assunto. E aquele ficaria para o Estado. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. E Jesus termina dizendo, assim é todo aquele que ajunta tesouro daqui na terra, mas não é rico para com Deus. Entendeu? Quer dizer, não adianta nada juntar tesouro aqui na terra. E a pessoa que não é rica para com Deus, que significa que não buscou a Deus, não achou Deus como o seu maior e melhor tesouro. Já leram a parábola daquele homem que foi à procura de granjear bens e de repente achou um tesouro escondido num campo e ele voltou, vendeu tudo e com o gozo daquele campo foi comprar o campo, porque antes vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo, glória a Deus, onde havia aquele tesouro, onde havia aquela mina, e ele explorou aquela mina, glória a Deus. Assim é o reino de Deus. Quando alguém acha o reino de Deus, ele renuncia, precisa renunciar em tudo que é deste mundo e se apegar ao mesmo reino de Deus, aleluia. E assim a sua vida será uma vida, glória a Deus, completa, será uma vida, aleluia, com vida, glória a Deus nas alturas, oh aleluia. Uma vida com vida, não uma vida com morte ou morte, não, glória a Deus nas alturas. Mas esse rico, infelizmente, tinha uma vida vazia, e ele tinha uma vida com dinheiro, com não sei o quê, com bens materiais, pensando que aqueles bens materiais lhe garantiriam a permanência da sua alma e continuaria a viver quanto tempo ele quisesse viver. Porque quando ele diz alma, come, bebe, folga, porque tens em depósito muitos bens. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer, você vai ter muitos anos a comer, a beber, a folgar, não há preocupação nenhuma, vais viver à vontade, não te preocupas com o futuro, porque teu futuro já está garantido, porque já tens os bens. Não é isso que os homens dizem. Quando os homens estão a trabalhar, estão no olha, já tenho o meu futuro garantido, já tenho um X na conta, já tenho não sei o quê, ou não sei o quê. O filho vai dizendo, meu pai já está garantindo o meu futuro, está não sei o quê. Por quê? Estão a pensar naquilo que eles estão a fazer dos bens materiais, aquilo tudo. Não é errado quando se trabalha e pensando também no futuro. Mas se você quer trabalhar só pensando no futuro, né? Olhando para a terra, sem confiar em Deus, você vai se ferrar, como dizem os homens. Você vai se prejudicar. Amém? Glória a Jesus Cristo. Porque você vai se tornar avarento, e com uma avareza e idolatria, você já estará em transgressão contra Deus. Vai se tornar como qualquer outros homens que estão preocupados com as coisas materiais, com as coisas desta vida, e se esquecem do mais importante, que é a vida eterna. E nem trabalham para o reino de Deus, trabalham para as coisas materiais. Está escrito trabalhar primeiro para o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Você trabalha, vai procurar fazer as coisas, e porque deve fazer, deve trabalhar, mas sempre tendo a consciência de que a sua salvação, a sua vida, a vida da sua alma, não consiste nas coisas que você possui, nas coisas que você vai conquistando, nas coisas que você vai tendo. Glória a Deus. Mas você consiste em ter Deus como seu Deus, em ter Deus como a sua vida, em ter Deus como o seu maior e melhor de todos os tesouros. Amém? Mas aquele rico não tinha Deus
como seu tesouro, não tinha Deus como nada, só tinha Deus como nada. Deus para mim é um nada. Deus para mim é um nada. E quando dizia, como se você acredita em Deus? Quando assim, meu Deus, é isso, o meu trabalho que eu faço é o meu Deus. Há pessoas assim. A minha riqueza, o meu trabalho, meu esforço, esse é meu Deus. Glória a Deus. E quando ele pensava que o dinheiro dele ia lhe dar descanso, ia lhe garantir a vida que ele quisesse, perdeu tudo. Perdeu a vida e perdeu a própria riqueza também. É assim que acontece. Mas quando se tem Deus, quando se ganha Deus, ganhou-se também tudo na vida. O homem pode partir dessa vida para outra vida, não vai deixar nada, vai deixar aquilo que é material, mas vai levar consigo aquilo que é espiritual, e o espiritual é duradouro. Amém? Porque o espiritual não se desfaz, não se dissolve, não. Glória a Deus. Você conquistou a vida eterna, você vai para a vida eterna. Você ajuntou tesouro no céu, não aqui na terra. Então você também vai alcançar, vai encontrar esse tesouro lá no céu celestial, no céu de glória. Amém? Por isso Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, digamos assim, né? Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ele fala para não ajuntar tesouros onde? Aqui não quer, na terra. Glória a Deus. No capítulo 6, versículo 19, Mateus fala disso. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e o ladrão mina e rouba. Mas ajuntai tesouros no céu, onde não entra a traça, nem ferrugem, nem ladrão, para minar ou roubar. Amém? O que isso significa? Significa, glória a Deus, você, assim como se preocupa em fazer as coisas desta vida, e você se preocupa em trabalhar para as coisas para garantir a vida nesta vida, também tem que saber que existe uma outra vida além desta vida normal. E para você poder garantir a vida além dessa vida normal, você precisa também trabalhar em prol dessa vida, que é a vida da sua alma, nesse caso, a salvação da sua alma. Você precisa trabalhar em prol da sua alma. E para isso você precisa fazer aquilo que Deus requer. Glória a Deus. Amém? Você precisa trabalhar para Deus, fazendo aquilo que Deus requer de nós. Aquilo que Deus requer de todos aqueles que querem alcançar a vida eterna, na eternidade de glória. Oh, Jesus Cristo. Fazendo isso, glória a Jesus, você estará acumulando tesouro no céu. Você estará a acumular tesouros no céu. E o seu tesouro acumulado no céu é um tesouro que está seguro, bem guardado. Ninguém pode roubar, nem tirar nada. Lá não pode ser como nos bancos humanos, que os próprios funcionários querem lá, querem catanar, como se diz na Nigéria, querem furtar, vão lá furtando o que é o penhor, a pecúnia, do que é dos clientes. Não. No céu não existe isso, meus amados irmãos. Amém? Glória a Deus nessa altura. No céu, você que depositou seus bens a trabalhar, está a acumular, bem conservado, bem guardado, porque não entra ladrão, nem ferrugem para estragar aquilo. Nem a traça para roer aquilo, não entra. Nem a umidade do solo, não é solo, não, solo. Glória a Deus, do terreno, digamos assim, dito de outra forma, glória a Deus. Consome aquilo. Já eu contei uma história que aconteceu com um senhor cá mesmo em Angola, mas provavelmente na província, numa das províncias de Lunda Norte, digamos. Um senhor foi lá trabalhar e lá também acabou se acasalando com uma mulher. Acabou se casar. Muitos dos senhores que saíram daqui de Luanda, de outras províncias, foram parar nas Lundas, e houve aqui, naquele período da fama dos diamantes, lá naquela área do Cafunfo, não sei o que, as pessoas iam lá, muito camanga, cavaram diamante, e as pessoas tiravam as pedras de diamante, vendiam, voltavam para Luanda e outras províncias cheios de justas, como diz alguém, cheios de dinheiro. Parecia ser dinheiro fácil,
Mas muitos também perderam as suas vidas lá. De tanto cavar quando assustavam. A cova ou o buraco lá onde estavam a cavar o tal camanga à procura do diamante, desabava e pereciam todos. Porque tudo era feito de forma empírica, não é como as grandes empresas que usam toda a maquinaria, aquelas máquinas para fazer escavação, eles dão tudo empiricamente com as enxadas, com as katanas, com as apás, enfim, aquilo tudo, vão fazendo aquele trabalho. Com muito risco, né? Por isso eu disse, muitos acabaram perdendo suas vidas lá. E esse senhor, então, e muitos quando iam para lá, iam sem as suas mulheres, deixavam as suas mulheres, aqueles que tinham suas mulheres. E aqueles que não tinham mulheres iam mesmo lá. E aí lá acabava se acasalando com as moças lá, com as senhoras de lá, com as mulheres lá de que, né? As quiocas, glórias. Por quê? Para garantir uma certa estabilidade. Enquanto ele está lá a labutar, a mulher vai lavando as roupas, vai cozinhando, vai fazendo o shima, né? Vai fazendo o shima. Quem é das lutas confirma aí, glória destas alturas. Vai fazendo o shima. E quando ele volta todo rebentado, cansado, ele come e está lá parando também de outra parte, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. Que tem já a ver com a intimidade entre mulher e homem e prontos. E assim muitos deles acabaram se acasalando com as mulheres. E um desses senhores acabou acasalando-se com uma das senhoras lá. Até aqueles que tinham suas mulheres também acabaram se acasalando, saiba disso. Eu estou a falar disso aqui porque falo isso com conhecimento de causa, não é porque eu sou assim, não, nunca aconteceu comigo, graças a Deus também. Mas estou a dizer porque meus parentes também fizeram o mesmo. Não todos, mas pelo menos muitos dos meus parentes fizeram isso. Aleluia. Glória nestas alturas, obreiro? Não. Está a ligar para mim esta hora, meu Deus. Quem é este? Só sangue, Jesus. Muitos deixaram suas mulheres cá em Luanda. Foram lá trabalhar. As mulheres quando assustaram um mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. 1 ano. Por quê? Porque acabaram se apegando as mulheres lá, sabe? Não posso ficar muito tempo sem ter um coito, Não posso ficar muito tempo sem ter aí comigo o aperto de uma concubina. E também sentir o que é o bom fungo toda hora, ir lá nas barracas e comer o fungo, não sei onde, naquelas tabernas, enfim. E assim acabavam arranjando mulheres, ou então acabavam se apegando às mulheres, acabavam, como eu já disse, repito, acabavam se acasalando com as mulheres. Glória destas alturas. E um desses senhores também apegou-se a uma das mulheres lá. Glória a Jesus. E ele foi cavar. E quando voltou, ele trouxe consigo não sei quantos dólares. Mais não sei quantos dólares que ele tinha conseguido. Muita prostituição, é muita. Eu falei de homens que deixando mulheres ficar se acasalaram lá com mulheres. Mulheres também fizeram a mesma coisa, muitas mulheres também. Os que saíam de Luanda, como os que estavam mesmo lá, iam lá naqueles lugares para ir se prostituir em troca de dólares, de dinheiro. Só Deus. Por isso disse, os meus parentes, a maioria que foram lá, não todos, mas a maioria acabaram se apegando às mulheres. E uns até hoje têm lá as suas mulheres. Concubinas. Infelizmente, uns geraram filhos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Glória a Jesus Cristo.
E o senhor, o que ele fez? Ele pensou, eu não vou falar desse dinheiro a essa mulher, senão eu vou voltar para Luanda sem nenhum tostão no bolso, sem nenhum kwanza no bolso. Vou guardar esse dinheiro. Quando chegar o dia de eu ir para Luanda, vou me levantar, parece que não tenho nada, não consegui, não vou só dizer para vou embora. Não sei quando é que eu voltarei, porque não tenho nada aqui. Ele pensou que aquilo foi a boa ideia. Se eu falar, ou se eu lhe mostrar onde é que eu vou pôr o dinheiro, ele pode tirar e fugir ou alguma coisa. Então o que ele fez? Cavou, estava aquelas casas, né? Que não tem chão, nem chão bruto, nem chão liso, ou muito menos mosaicado, não. Não tinha nada disso, era um chão mesmo normal. De barro normal, ou terra normal, barro, se preferirmos. A glória destas alturas. Ele escavou, embrulhou muito bem o dinheiro na ausência da mulher, embrulhou muito bem o dinheiro numa embalagem, escavou e pôs o dinheiro, mas na sala, casa de um quarto de sala. E a sala servia também para a cozinha. A mulher fazia as refeições também dentro da própria sala. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus nas alturas. E ele estava muito bem com a areia e aquele barro lá que é de glória a Jesus Cristo. Como se nada tivesse acontecido. Passou um mês, passou 2 meses, passou, já não me lembro o tempo que passou, não sei se era, acho que 3 meses ou coisa já. 2 ou 3. Depois ele resolve escavar porque já estava a se preparar para se retirar, para voltar para Luanda, coisa do gênero, semelhante. E ele vai escavar. Mas muito antes disso, a mulher, não sei se era a bruxa, se tinha dado conta ou recebeu a revelação das trevas ou coisa do gênero, ou só porque o demônio que ele usava, toda vez que ela lavava aquela louça, a água com que ela lavava a louça, sabe o que ela fazia? Pegava a mesma água e jogava. Aquele de borrifar, que estava borrifar, que é a sala, por causa de muita poeira na hora de varrer a sala. Mas a Maria, que é a água que ela lavava a louça, despejava na direção onde o homem tinha escavado e tinha para esconder o seu dinheiro. E aquela umidade só acabou danificando os dólares que o homem tinha aqui. Dobrou muito bem, notas novinhas, em folhas. Quando o homem foi abrir para tirar, tudo em pedaço, tudo esmagado. Está percebendo? Tudo em pedaço. O homem foi pegando no pescoço da senhora, chateado. Sua bruxa, sua não sei o que. E a senhora diz, mas bruxa como? Qual é o problema? O que eu fiz? Qual é o que eu fiz? Você sabe o que você fez? Você sabe o que fez sua bruxa? Sua feiticeira? Só você desgraçou a minha vida. Mas meu, essa zaga, essa bruxa, não sei onde que ela fez. Hoje já é bruxa. Que é feiticeira que desgraçou sua vida. Ontem era a querida, a doce não sei o que, assado cozido, a fofucha, não sei o que, é a belezura, como disse o brasileiro. Agora hoje já é a bruxa. Sua bruxa, você desgraçou a minha vida, olha o que você fez, você destruiu meu diamante. E a senhora disse, eu sabia que você tinha posto dinheiro aí. E como é que você vai pôr dinheiro, vai guardar dinheiro, sem falar nada, sem me dizer nada? Se eu sou sua mulher, como que tu vais fazer coisas? Já vai guardar dinheiro, não me dizes nada. E eu sabia lá que havia dinheiro. Eu só sei que estava a lavar. Como é que você sempre que despejava água, não sei o que, só não sei o que, feiticeira, porque não sei o que é só do cozido. A partir de hoje também já não te quero mais. Acabou mesmo também hoje. Frustrado. O homem arrumou as malas, como se diz cá em Angola, né? As bicotas, e foi-se andar, mãos vazias, mãos abanadas. Está a perceber? Porque ele achou que
queria ser mais esperto do que, né? Ou achou-se mais esperto do que a senhora. Você sabe que os espertos sempre são apanhados. Tá a perceber? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Amém. Amém. Glória a Jesus Cristo. Acabou o dinheiro, acabou o amor, não é? Aquilo não é amor, aquilo tudo é, não passa de interesse. Como dos políticos, não é? Tudo não passa de interesse. Se os meus interesses, ou então não tiver mais interesse, termina também tudo. Glória a Deus nas alturas. Mas que não existe amizade ou amor, coisa, não existe nada disso, é tudo brabice. Na arte política eu falo disso, glória a Deus. Só que infelizmente também na vida amorosa tem acontecido isso, infelizmente. Glória a Deus nas alturas. Por isso, meus amados irmãos, os homens não devem ajuntar tesouro no quê? Só pensando aqui na terra, nas coisas desta vida. Porque o que vai acontecer? Aqui o tesouro pode passar. Aquele senhor acumulou aquele dinheiro, guardou. Quando assustou, tudo perdeu num pescar e abrir os olhos. Quando ele estava a pensar que tem aquele dinheiro depositado, guardado. Depois, quando assustou, o dinheiro foi-se. Como poderia ter acontecido o contrário, ele perecer e deixar o tal dinheiro. Poderia acontecer também a mesma coisa. Ele suspeitou, bom, se eu falar essa mulher pode me fazer mal, pode me envenenar, pode não ser que vai ficar com o dinheiro e fugir. Ainda não vou fazer isso. Vou esconder o dinheiro. Quando chegar o dia, vou me retirar. E ele nem vai saber que eu tenho dinheiro. Infelizmente. Mas deve-se juntar tesouro no céu. E no céu não se junta tesouro de forma física, trabalhando fisicamente, como o trabalho que se faz fisicamente dos homens, não. No céu ajunta-se tesouro, trabalhando espiritualmente com Deus. Trabalhar com Deus. Amém? Quando se é fiel a Deus, quando se caminha com Deus, quando se anda com Deus, você estará a acumular tesouro no céu. Quando você faz a vontade de Deus, como disse Jesus, e realiza a obra de Deus, você estará a acumular tesouro no céu. Quando você tem Deus como seu todo, como seu maior tesouro, aleluia, você estará a acumular tesouro no céu. Glória a Deus nas alturas. E quando você passar desta vida para além sepultura, a outra realidade, você não será confundido nem envergonhado. Você vai entrar nas emoções celestiais e você vai ser recompensado, glória a Deus. E você vai receber a recompensa, não só da vida eterna, mas daquilo que você acumulou no céu. Amém? Glória a Jesus. Por isso também somos chamados a trabalharmos afincadamente, ardentemente, a sermos, glória a Deus, não negligentes, não a sermos covardes, não a sermos negligentes, não a sermos vagarosos no cuidado, não, mas sermos fervorosos no espírito, servindo ao que é o Senhor, servindo o vivo e eterno Deus, amém? Fervorosos no espírito, não vagarosos no cuidado. E esse fervor não pensa que é na carne. Glória a Deus. Mamãe Fátima Mafuta, glória a Deus. Está de volta, louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Muito bem, glória a Deus. Servindo ao Senhor vivo e eterno Deus. Fervor não é na carne, é no espírito. É claro que o que está no espírito se repercute no físico. E esse fervor que a Bíblia se refere é a fidelidade que você tem para com Deus, a forma como você trabalha com Deus e para Deus. Oh, aleluia. Porque vai ver pessoas que se esforçam no físico, são fervorosas no espírito, mas no físico, mas são pecadoras no espírito. E são pecadores no espírito também, claro que na carne, não é? Está a perceber? Porque ninguém é só pecador porque é pecador no espírito, na carne, não. O que está no espírito é reflexo da carne, o que está na carne é reflexo do que está no espírito. Uma simbiose, então, há essa, glórias, essa interligação do espiritual com o físico, do físico com o espiritual. Por isso, quando você ora e jejua, afeta o seu homem interior, o seu homem espiritual. E o que acontece, claro, de benefício, de bem para o homem espiritual,
vai trazer uma retribuição de bem para o homem exterior. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Por isso diz, vai encontrar homens fervorosos na carne, esses laboriosos na carne, mas não tem nada de espiritualidade. E isso também não é fervor, não tem nada a ver com fervor, porque o fervor, no verdadeiro sentido, é o ser zeloso, mas zelo com entendimento, não zelo que é na carne, que é sem entendimento. Porque o zelo sem entendimento é carne, e o zelo sem entendimento que é carne mata, porque não aproveita para nada. Aleluia. Por isso você vê Saul de Tarso, era zeloso, mas um zelo sem entendimento, porque ele fazia as coisas, pensava que servia a Deus, fazia a vontade de Deus, mas não, estava fazendo a vontade do diabo, perseguindo a igreja de Cristo Jesus. Não sei. Vai ver Saul. Falei Saul de Tarso, que posteriormente passou a ser chamado de Paulo. Glória a Deus. Vamos ver o Saul, que se tornou rei em Israel, o primeiro rei em Israel, digamos assim. Ele que pensava que servia a Deus com seu fervor, que começou até a cometer loucura, levando o povo a fazer jejum de tolo, que se tornou até sacrilégio. E ele estava pensando que estava fazendo aquilo que estava a agradar a Deus, que era da vontade de Deus. Disse: ninguém come, vamos jejuar, vamos orar, vamos jejuar ao Senhor vivo Deus. Mas se tornou um jejum de tolo, ou não passou de sacrifício de tolo, que acabou se tornando Deus já um sacrilégio, infelizmente. Estamos bem. Por quê? Porque faltou entendimento, zelo sem entendimento. E por que houve zelo sem entendimento? Falta de espiritualidade, porque era carnal. Amém. Glória a Deus. Agora, quem é fervoroso no espírito, tem que dizer que é zeloso, aleluia, no espírito, e zelo com entendimento, também, glória a Deus, os seus frutos serão visíveis. Com muitas oposições, com muitas lutas, mas os frutos serão visíveis. Amém? Pode passar tempo que passar, mas depois as pessoas começarão a ver o brilhar da luz e o amadurecer dos frutos, o surgimento dos frutos. Pode ser que de forma lenta, sim, porque o verdadeiro sempre demora. Só que quando aparece bem para valer. Amém? Glória a Deus. O falso se precipita em aparecer. E só que quando aparece, depois desaparece com facilidade. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Aleluia. Entenderam, né? Mas o verdadeiro, quando aparece mesmo para valer. E é um fogo duradouro. Pode vir tribulação, pode vir turbulência, pode vir algo para apagar, não vão conseguir. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Aquele que ajunta tesouro nesta vida e que pensa que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus, infelizmente não está a fazer nada, porque no final das contas o seu dinheiro, o seu tesouro não vai te garantir a vida eterna, não. Mas se você for rico para com Deus, ser rico para com Deus não é acumular também tesouros físicos, não, é ter Deus, quer dizer, é você se encher de Deus, buscar Deus, estar cheio do conhecimento de Deus, estar cheio da presença de Deus, estar cheio, da vida de Deus, buscar Deus, pensar Deus, andar com Deus, falar de Deus, viver Deus, aleluia. Ter Deus como seu tudo, isso também não é aquilo que as pessoas pensam que é fanático, não sei o que, não é isso. É você se entregar a Deus. Quer dizer, você faz as coisas dessa vida, mas você sabe que essas coisas só servem mesmo para esta vida. Não vão garantir a vida eterna para a sua alma. Amém? É só para esta vida. Não vão trazer a salvação, não vão fazer com que a sua alma alcance, glória a Deus, a eternidade e glória. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E sabendo disso, você não vai, como eu já disse, repito, não vai ficar aflito, perturbado, porque você tem as coisas a ponto de desfalecer, de desistir da fé, porque há pessoas que quando têm a abundância se esquecem de Deus, abandonam a Deus. Ficam mais ocupados com as coisas desta vida. Mas há uns que é o contrário, quando
Quando não tem, também fica frustrado, abandona também desse escândalo, não estou a entender isso, não sei o que, não pode, como é que pode, não sei o que, porque perdeu as coisas, fica frustrado. Mas quem entendeu, e já que recebeu Deus e percebeu que Deus é o seu maior tesouro, é tudo para Ele, que é Ele, que nele consiste a sua vida, ele avança. Continua firme, não desiste, não volta para trás por nada. Olha, glória a Deus. E não há como Deus não recompensar essa pessoa. Ele vai recompensá-la aqui mesmo nesta vida. E no final de tudo, dos séculos, terá a sua alma como despojo. Porque vai ter o céu como, glória a Deus, a sua herança. Você já viu ter o céu como herança? Herdar o céu. É claro que vai herdar o céu e depois, posteriormente, vão querer possuir a terra. Glória a Deus, porque Deus vai transformar a terra como um jardim do Éden novamente. Aleluia. E os homens habitarão a terra. Glória a Deus nas alturas. Amém? E assim vai acontecer, glória a Deus, como era no princípio. Só que a diferença é que no princípio, glória a Deus, Adão não contemplava o mundo espiritual. Só porque ele estava limitado a ver e ter contato com Deus quando Deus descia no jardim do Éden. Mas o mundo espiritual estava fechado. Aleluia, porque eu expliquei, não sei se hoje de manhã, que Deus tinha colocado a cortina do templo e disse, bom, o mundo espiritual está mesmo aqui em volta, mas está a existir o físico aqui, porque isso Deus trouxe o tempo, colocando também os luminares, sol, a lua, enfim, aquilo tudo, e constituiu as estações, aquilo tudo. Colocou a cortina do tempo, que o homem vai viver pela fé, sem precisar ver. Glória a Deus. Por isso a alma humana fica gravada no corpo, só sai quando o homem morre, de forma normal, de acordo com o que Deus estabeleceu. Agora, aquilo que acontece, que os bruxos fazem, é anormal, por isso é abominação. E aquilo só acontece porque entra já a questão do espiritismo. Por isso, os bruxos, você vê, até aquele que não quer ter a sua alma fora do corpo, quando a sua alma sai, porque é uma força maligna que arranca a sua alma e vai parar lá no centro da macumbaria, vai parar não sei onde, ou é elevado a força. Ele a gritar, mas é levado à força por aquele que arrancou ele do corpo. Por quê? Porque é algo abominável. Porque é algo fora do normal. Por isso a feitiçaria diante de Deus é um dos pecados abomináveis. Está percebendo? Porque estão a transgredir aquilo que é o normal que Deus estabeleceu. O homem deve viver pela fé, não pela vista. Não pode ficar a contemplar assim no mundo espiritual de forma normal. Por isso, um homem que não é feiticeiro como tal, se fica com as vistas abertas só a contemplar o mundo espiritual, vai ter problemas mentais. Até mesmo quem é um homem de Deus que vê o mundo espiritual, Deus lhe abre um pouquinho, fecha, abre um pouquinho, fecha. Mas tem que ser mesmo de Deus, porque se não for de Deus vai acarretar uma possessão maligna. Porque aquilo é um portal que se abre. Quando se abriu aquilo, está a ver o mundo espiritual. Se não tem Deus, o demônio vem e entra. Opa! É uma porta que se abriu. Tá? Por isso os malucos, eles conseguem ver o mundo espiritual. Por quê? Porque tem uma possessão muito grande dentro dos seus corpos. Porque as suas almas já não estão nos seus corpos. Só tem o espírito e a carne que está a se movimentar. Mas os demônios ocupam aquele vazio que está dentro deles, deixado pela alma. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. Louvado seja o eterno Deus. Louvado seja o vivo e eterno Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Sim, Deus vai transformar novamente a terra em um jardim. E eu dizia, Adão não contemplava o mundo espiritual. Estou a terminar já. Mas no final de tudo, quando Deus restaurar as coisas, vai criar novo céu e nova terra. No novo céu já não vai existir sol, nem lua, nem coisa do gênero. Quer dizer, a terra nova que Ele vai criar vai estar conectada com a eternidade, com o céu. Quer dizer, nós vamos viver o físico e o espiritual ao mesmo tempo.
Por quê? Porque o nosso corpo será já corpo glorificado, semelhante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo vive o físico e o espiritual ao mesmo tempo. Ele pode se manifestar com o seu corpo físico, aquele corpo com que ele esteve mesmo lá em Jerusalém. Claro, já o ressuscitado, não é? Aquele que ressuscitou da tumba. Amém? E o mesmo que com... O mesmo corpo com que o Senhor se manifestou durante os 40 dias, antes de ele subir para o céu. Quando lhe deu com os discípulos durante 40 dias. E até o dia que ele se despediu deles lá no monte. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Entenderam? Mas já no final das coisas, Deus vai fazer que o físico conectado com o espiritual. Por isso ele vai eliminar o tempo. Não existirá mais a cortina do tempo. Ele vai tirar a cortina do tempo. E não vai existir nem sol, nem lua, nem estrelas. Entendeu? Nem o mar também existirá. Não vai existir mar, também não vai existir oceanos. Glória a Deus. E não vai existir também essa distribuição boa de rios, coisas não. Vai ser uma coisa bem diferente. Por isso disse, a terra vai ser transformada em jardim do Éden. Esse é o paraíso, terá o seu reflexo aqui na terra. Glória a Deus. E essa cortina que impede nós contemplarmos o espiritual, quando você olha para cima, você só vê o céu lá, você vê o que é as nuvens, não sei o que. E isso vai ser aberto. Quando você olha para cima, você vai ver a cidade santa. Estou a falar isso na dispensação do que será. Glória a Deus. Entenderam, né? E nós contemplaremos Deus quando você olhar o próprio sol, que é o sol que vai iluminar tudo, quer a cidade santa, como já acontece, como também a terra, será o próprio Deus. Quer dizer, Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo é a lâmpada que vai iluminar, porque quer o Deus Pai e o Deus Espírito Santo vão se mesclar no corpo de Cristo Jesus, porque é o corpo que foi escolhido para o corpo da divindade. E vai estar lá mesmo, que a glória de Deus, onde está, mas a cidade vai se abrir e assim vai resplandecer até a terra. Quando você olha para o sol, quando está no seu meio-dia, o que aconteceu? Os raios atingem até o planeta Terra. Não é isso? É isso que vai acontecer. Aqui será a nossa habitação e lá em cima a habitação de Deus, porque Deus criou o céu para ele. E com aqueles seres angelicais, glória a Deus, eleitos que ficaram. E a terra criou para o homem. Mas só disse a diferença só que Adão naquela altura estava limitado em ter contato com o mundo espiritual diretamente, em ver o mundo espiritual. Glória a Jesus Cristo. Deus só lhe permitia que tivesse contato com ele próprio. Deus descia, falava, instruía ele e a sua mulher. Mas Adão tinha que ver pela fé, tinha que acreditar que cada dia Deus desceria. E assim ele avançava. E no seu estado de perfeição, ele não tinha problema, não tinha dúvida, não tinha medo, não tinha nada. Aleluia! Até porque não, o pecado ainda não tinha entrado no mundo, na terra, digamos isso. Glória a Deus, entendeu? Mas para chegar até aquela eternidade, você tem que ter já aqui Deus como seu maior tesouro. Porque só vai herdar a terra quem tiver já, glória a Deus, entendido e buscar por isso e trabalhar por isso. Aleluia! Entendeu, não é? Glória a Deus nessa altura. Você que entendeu, responda aí com um amém. Escreva um amém no chat. Deus abençoe a todos aqui poderosamente. Não tenha as coisas desta vida como seu tudo na vida. Tenha Deus como seu tudo na vida. Glória a Jesus. Se você for enriquecido pelo Senhor Deus vivo nos bens materiais, não diga que eu tenho dinheiro, tenho não sei o que, alcancei isso com minha própria força e portanto isso é meu tudo. Ou e você se tornar avarento, agarrado, como se diz na gíria, né? Não faça isso, porque isso vai ser para a sua ruína. Quando você tiver essas coisas, dê glórias a Deus. Se você for enriquecido nos bens materiais, saiba que é para a glória do Senhor, para ajudar também os seus irmãos e os outros, glórias de Deus. Por isso também Deus não enriquece os crentes de verdade, sem primeiro os amolgar, os abater. Ou em muitos casos, prefere não fazer isso, para não perder o quê? Não, os crentes, para não perder os filhos, os servos.
por causa da vanglória, por causa daquilo que é a fragilidade humana. Mas se Deus tiver um propósito para você, vai trabalhar primeiro, você vai abater, você vai preparar, abater, quando você perceber, você já está preparado, vai agora dar a você o que, né? A riqueza. Com um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Amém? Glória a Deus nas alturas. Mas se você não tiver isso, dê graças a Deus e avance com aquilo que você tem. Contentando-se, glória a Deus. Porque a piedade é mesmo isso. É contentar-se com aquele pouco que você tem, mas mantendo a sua fidelidade com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Quando chegar o dia da eternidade, você vai levantar as mãos e vai dizer: graças dou ao Senhor, que se compadeceu de mim, que me salvou. Porque tenho agora a minha alma por despojo e tenho o céu como herança. Oh, aleluia. Por isso disse, você vai pensar que é pouca coisa ter o céu como herança? Não existe melhor coisa do que ter o céu como herança. E quando se diz ter o céu como herança, é Deus. Você vai herdar Deus. Você já imaginou ter Deus como a sua herança, como a sua porção? Não é herdar dinheiro, não é bens. Quando as pessoas herdam dinheiro, herdam os bens materiais, fazem festa, se alegram, dizem: uau, minha vida mudou. Quando sabe principalmente que o pai tinha uma herança, não sei o que, era rico como tal. Eu já contei que há alguém que desejava já que o seu pai morresse para ele ficar com a casa. Estava até já chateado. Esse velho não tá a usar nessa linguagem de agora no calão, nesse caso. Esse velho não está a bazar até agora. Ele tem que bazar já. Eu preciso ficar com comigo. Eu preciso ficar comigo em casa. Eu preciso ficar com casa. Ele devia já morrer. Por quê? Ele devia herdar a casa e também outros bens. Pensando que aquilo vai lhe garantir a vida, vai lhe mudar a vida. Há uns até que nem herdaram das bens foram ceifados. E há uns até que herdaram, mas depois deixaram até a herança. Mesmo aqueles que herdaram e continuaram a viver, continuaram a desfrutar, no final das contas também perderam suas almas. Mas quem herda no Senhor vivo Deus, aquilo que é do Senhor, o Senhor vivo Deus, a vida do Senhor, herdou tudo que um ser humano pode herdar ou deve herdar na vida. Porque não existe coisa melhor nesta vida. Oh, aleluia. E na vida, de modo geral, digamos, no universo, que não seja Deus. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, foi bom. E mais, glória a Deus. Mais uma aula, mais um ensino da palavra do vivo Deus. E assim Deus já tem abençoado e continuará a abençoar.